Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na sequência, nossa série de vídeos sobre segurança digital. Vamos fazer hoje um apanhado sobre alguns tipos de códigos maliciosos. Então vamos lá. Segurança digital, tipos de malwares, como reconhecer. Então, primeiramente, o que são malwares, né? Já falei em alguns outros vídeos, mas vamos lá. Malwares são códigos maliciosos utilizados ou para infectar sua máquina, ou para parar o seu sistema, sobrecarregar, fazer criptografia dos seus dados e uma série de outras coisas, invadir ali para roubar seus dados, enfim. Então, nós temos aí uma série de códigos maliciosos, denominados aqui por malwares. Então vamos ver quais são os tipos de malwares e como reconhecer cada um tipo. Como sempre, não vou ler tudo, tá, pessoal? Vou fazer um apanhado rápido aqui em cada slide para o vídeo não ficar muito extenso. Então, um malware é um tipo de aplicação que tem como objetivo causar danos ao usuário, como interceptação de informações, roubo de dados, bombardeio de anúncio, sequestro de dados para resgate, entre outras possibilidades. Então, nós temos aí o ransomware, que é quando ele criptografa seus dados, usa criptografia para criptografar aí os seus dados e cobrar, te chantagear para te entregar uma chave para que você possa decriptografar. O spyware rouba os seus dados. O adware envia anúncios como spam, né, já podem ter visto várias vezes quando vai abrindo aquele monte de janelinha, um monte de aba no seu navegador, o adware. Então, os worms disseminam-se por computadores, ou seja, ele mesmo é um autorreplicante. Cavalo de Troia, que coloca aí um malware no seu PC, ou seja, ele vai dentro de um outro sistema ou de uma outra pasta, um outro arquivo, vai disfarçado aí. Lembra bem a história de Troia, né? Onde os gregos deram um cavalo de madeira oco com soldados lá dentro. Então, quando se fala em presente de grego, é isso aí, o cavalo de Troia que veio. Então, ele é utilizado como meio de transporte para um malware se instalar em seu PC. E os botnets aí, que são os robozinhos aí que servem para infectar seu computador. Então vamos falar agora aqui um por um, mais detalhado. Dei um apanhado ali na primeira página só para fazer essa primeira abordagem, mas vamos falar de um a um. Então o hardware, o software que foi desenvolvido para expor o usuário final a publicidade indesejada e possivelmente mal intencionada, geralmente dentro de um navegador web. Como eu falei, vai abrindo aquela série de janelas e cascateia aquilo e muitas vezes você não tem como fechar. Você vai fechando uma, vai abrindo 50 e ele não para e muitas vezes conteúdo impróprio, ilícito, ilegal. Então é dessa forma que você reconhece o que é um malware ou um software malicioso chamado adware. Então, na maioria das vezes, usa um método para se disfarçar como um software legítimo e se sobrepõe a outro programa para enganar o usuário e instalar um programa malicioso. Então, esse é o nosso adware. Os bots ou botnets. Um bot, como eu disse, é o robozinho lá, né? Um tipo de robô, ou hobbit, o robot, em inglês aí.
é um tipo de script ou software que executa tarefas automatizadas de acordo com o comando. Muitos bots são usados para executar tarefas maliciosas, permitindo que o invasor controle remotamente o dispositivo afetado. Cavalo de Troia, como eu disse ali, o presentinho de grego, ou Trojan, né? Cavalo de Troia ou Trojan é uma das formas mais perigosas, pois geralmente se apresentam como um programa útil de modo a enganar o usuário. Por isso que eu fiz aquela alusão ali à guerra lá de Troia, o cavalo de Troia ali que os gregos deram de presente, né? Então essa é uma alusão feita ao cavalo de Troia justamente por causa desse cavalo que foi dado lá. E ele carrega o segredinho ali, assim como o cavalo lá dos gregos. O nome é cavalo de Troia, mas aqui figurativamente falando uma forma de esconder um software malicioso dentro de um software legítimo. A maioria das vezes chegam por e-mail ou são encaminhados aos usuários que visitam sites infectados. Assim conseguem enganar as pessoas e evitar formas de defesa tradicionais como firewall e antivírus, por exemplo. Uma vez que está instalado no sistema, os invasores que criaram o Trojan têm acesso ao dispositivo afetado e podem instalar outras ameaças mais graves ou até mesmo roubar as informações. Então ele pode vai depender muito de quem desenvolveu o software que está embarcado ali. Ele pode estar enviando informações por e-mail sem você saber, coletando dados, imagens, senhas, números de conta, números de documentos, podem abrir portas aí do seu sistema para um invasor, pode criar aí um link direto com a sua máquina, então vai depender muito de como o desenvolvedor aí desenvolveu esse software malicioso. Os híbridos, com o avanço da tecnologia, atualmente muitos malwares são uma combinação de diversos tipos de sistemas, geralmente parte de cavalo de Troia, worms e vírus. Dessa forma, o usuário final, quem é o usuário final? Eu, você, a gente que usa aqui nosso computadorzinho. E, claro, estou falando eu aqui nesse momento como usuário comum de computador. Então, o usuário final é eu, você e qualquer pessoa que usa um computador para acessar e-mails, acessar páginas da internet, um usuário comum, ok? São os usuários finais. Dessa forma, o usuário final pode interagir com os sistemas maliciosos, como Trojan, e assim que for executado, irá atacar outras vítimas pela rede como um worm. Então, dentro desse sistema híbrido aí, desse software malicioso misturado, ou seja, híbrido, ele pode agir de várias formas. Tanto agir como um cavalo de Troia, ou seja, infectar o seu sistema sem ser percebido, e ali dentro ele pode ter um vírus que vai danificar seu computador, pode ter ali um worm que vai se replicar para outras máquinas da rede ou para outras pessoas que acessarem. E alguns têm o objetivo de modificar o sistema operacional para assumir o controle final e evitar programas aí anti-malwares, antivírus, firewall, ele vai desabilitando essas ferramentas. O ransomware está muito conhecido hoje, apesar de já ser antigo. 2020 teve muito ataque do tipo ransomware e 2021 isso segue. Vimos aí casos atuais, aí, várias empresas de grande porte sendo atacados por ransomware e na maioria das vezes
O usuário final é quem abre a brecha. Os sistemas são fechados, as aplicações são blindadas, as redes, as bases de dados são configuradas certinho, mas vai um usuário comum e clica numa mensagem que veio pelo WhatsApp lá no computador dele, clica num e-mail que veio lá aguçando a curiosidade, ele clica e infecta o sistema. E se não tiver pensando nisso tudo, cercando tudo isso, causa um grande problema. Então o ransomware como eu falei lá no começo, ele é um software malicioso que ele criptografa o seu sistema operacional e muitas vezes suas bases aí de backup, e aparece ali aquela telinha dizendo que você tem tanto tempo para pagar X valor em criptomoeda, senão você não recebe aquela chave. Assim como um sequestro comum, não é aconselhável pagar esse tipo de malfeitor, de mau elemento, porque quanto mais você paga por esse tipo de serviço, mais você alimenta o tipo de crime e ele vai crescendo. Então, invista em formas de se proteger para não alimentar o crime. O ransomware é um tipo de malware que criptografa os arquivos e bloqueia os dispositivos infectados, mantendo os dados como reféns até o pagamento de um resgate, geralmente por meio de uma criptomoeda, como eu falei. Em muitos casos, o malware é distribuído por algum tipo de engenharia social, ou seja, os usuários entram em um site malicioso, instalam um programa mal intencionado sem saber, ou seja, o ransomware, na maioria das vezes, ele vem como sendo uma forma de criptografar e é instalado pelo usuário comum, pelo usuário final. Vírus, mais que conhecido por todo mundo, aliás, tudo que infecta nossos dispositivos, tanto computador quanto nossos celulares, smartphones, tablets e demais dispositivos eletrônicos, nós chamamos de vírus. E como vocês podem ver aí no decorrer da gravação, nós temos vários tipos de softwares maliciosos, mas para todos a gente dá o nome de vírus, assim como a gente faz com maus profissionais ou maus elementos que se denominam hackers, mas a mídia, para simplificar, dá o nome de todo mundo de hacker, mas quem é do meio sabe que são terminologias diferentes. Mas para facilitar o entendimento, fica só como hackers, e as pessoas, para facilitar a forma de entendimento, chamam todos de vírus. O vírus de computador é o que as pessoas popularmente chamam aí o malware, né? Mas há uma diferença entre as duas aplicações. Todo vírus de computador é um malware, mas nem todo malware é um vírus. Este último é uma forma de aplicação maliciosa que modifica os arquivos host legítimos, de modo que quando o arquivo é infectado, é executado, o vírus também é executado. Assim pode atrapalhar ou inviabilizar a realização de tarefas, propagando-se sem a ação do usuário final ou do usuário. Por fim aí, nós vamos falar do worm, que é o verme. O worm, eles são aplicações que se integram, né, códigos maliciosos e capazes de replicar em sistemas sem ação do usuário final, ou seja, ele é autorreplicante, como eu falei lá no começo. Ele mesmo se autorreplica, ele mesmo envia para outras máquinas pela rede, pela internet. Então ele tem esse poder. Quando ele entra na sua máquina,
ou no seu dispositivo, ele entra através de um outro mecanismo, de uma outra aplicação, de um e-mail, de um sistema de chavadinho ali. Mas quando ele entra no sistema operacional, ele tem formas de se autorreplicar. Por isso que é chamado de worm e ele infecta outras máquinas. Então, além disso, existem há mais tempo que os vírus, mas a principal diferença é que os worms não precisam estar hospedados em um arquivo de sistema para ser executado. Por esse motivo, são bastante prejudiciais e podem se espalhar rapidamente por diferentes dispositivos ou recursos de rede. Beleza? Acho que hoje nós vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Espero que tenham curtido, uma forma de colaborar aí com vocês, de conhecerem melhor o tipo de software ou de código malicioso que infectam os nossos dispositivos, muito além do que nós conhecemos aí única e exclusivamente por vírus, beleza? Espero que tenham curtido, que gostem aí, compartilhem, se inscrevam no canal quem não é inscrito. Quem está chegando agora, assistam os demais vídeos, tem muito material legal. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar e-mail, podem deixar comentários ali na descrição do vídeo e eu vou estar respondendo a todos na medida do possível. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.